Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia tempo que ele andava esquisito. Fazia tempo que meu marido andava estranho, cheio de segredinhos, sabe? O celular, por exemplo. Nem as crianças podiam chegar perto. Mas era um cuidado com aquele celular que eu nunca vi igual. Um dia cheguei a falar: por que tanto cuidado com esse celular, hein, Júlio? Por acaso tem alguma coisa aí que a gente não pode ver? Rapaz, Sara, o aparelho é novo. Paguei caro, tem que cuidar, né? Será que era mesmo só por causa disso? Era o que eu me perguntava. Às vezes, alguém ligava e ele disfarçava e ia atender longe. Ou então não atendia, simplesmente desligava e ficava ali trocando mensagens com a pessoa. Ele dizia que era coisa de trabalho, só que eu ficava na dúvida. Sabe, eu não queria desconfiar do meu marido, mas também não podia fingir que não tinha nada acontecendo, porque estava. Tanto que ele andava mudado, repito. Até mesmo em relação à nossa intimidade na cama. Por mais sutil que seja a mudança, você conhecendo a pessoa, acaba sentindo. Principalmente no nosso caso. Já estávamos juntos há mais de 10 anos. Só que, nesse caso específico, não teve nada de sutil. Eu sentia mudança, e muito. A gente conversava direto. E mesmo ele dizendo que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, para mim tinha sim. Tinha algo de muito errado acontecendo. O pior é que eu descobri uma coisa que me deixou ainda mais encafifada. A família do Júlio tinha um pequeno apartamento no bairro Portão. Eles costumavam alugar. Só que, para minha surpresa, fiquei sabendo que quem estava ocupando o apartamento era uma amiga do meu marido. Fazia 2 meses que ele estava morando ali. E eu fiquei sabendo daquilo assim por acaso, através de um comentário da própria mãe dele. Escutei ela falando com a minha cunhada que o Júlio ia pegar o dinheiro com a inquilina no fim daquela semana. Sabe, eu escutei aquilo e entrei no assunto com ela, assim. Porque para mim era novidade. Escutei aquilo, aquela conversa que para mim pareceu esquisita, e de repente entrei no assunto com ela. Ele então me contou, na maior inocência, que tinha alugado o apartamento para uma amiga do Júlio. Bom, até aí tudo bem, né? Ele não tinha comentado nada comigo, mas também eu não ia criar atrito por uma bobagem dessa. Quem sabe tivesse sido apenas uma indicação dele. Aí ela tratou diretamente lá com a minha sogra. Foi o que eu fiquei pensando quando soube daquela história. Agora, o problema é que depois eu questionei o meu marido, querendo saber quem era a sua amiga para quem tinha alugado o apartamento, e eu vi que a sua expressão mudou. Então, eu nem conheço ela direito. Na verdade, é amigo de um colega lá do serviço. Foi ele que indicou. Sei. E você nunca falou com ela, então? Não. Ah, não falou? Nossa, que engraçado, Júlio. Porque eu escutei a tua mãe comentando com a Jane que você ia pegar dinheiro do aluguel com ela do final de semana. Você anda me escondendo alguma coisa? Pego de surpresa, ele ficou olhando para mim com aquela cara que já contava tudo. Depois balançou a cabeça, assim, visivelmente contrariado, e me chamou de louca. Falou que não tinha nada a ver. Só que não sei. Eu achei aquela reação tão exagerada. E a cada dia que passava, ele ficava mais esquisito comigo. Sabe, esse homem passou a me tratar de um jeito tão distante, frio. Até que um dia, eu segui do trabalho e, para minha surpresa, ele estava ali na sala, me esperando para a gente conversar. Achei estranho
encontrá-lo justamente ali, porque ele só chegava bem mais tarde. Quando ele falou que queria conversar comigo, falei que primeiro ia buscar as crianças na escola, mas ele discordou. Não, Sara, vamos conversar primeiro. Até porque o que eu tenho para te falar é rápido. Tá, então fala. Daqui a pouco as crianças estão saindo. E nessa hora, ele baixou os olhos e não me perguntem por quê, mas eu senti o perigo. De repente, ele ergueu novamente o olhar, me encarou e falou aquilo, mas assim, na bucha. Olha, Sara, até para não enrolar muito, né? Eu tô saindo dessa casa. É isso que eu queria te falar. A gente não tá mais se acertando. Nosso casamento tá a cada dia mais esquisito. Como é que é, Júlio? Isso é alguma brincadeira? Ele não disse mais nada. Continuou me olhando com aquela expressão esquisita. Olha, para você ter uma ideia, nessas alturas, ele já tinha tirado suas coisas lá do quarto e colocado tudo no porta-malas do carro. Saiu dizendo que depois daria um jeito de vir ver as crianças, dar um beijo nelas e buscar o resto. Olha, nem para onde estava indo ele quis me falar. E muito menos o motivo de estar fazendo aquilo. Jogou a bomba no meu colo e se foi, me deixando ali sem entender nada. Só que apesar de ele ter tomado essa atitude tão radical, não posso dizer que fui pega de surpresa, porque, repito o que já falei, ele vinha dando mostras de que alguma coisa muito errada andava acontecendo. Há tempo que eu vinha notando a mudança no seu modo de agir. Naqueles últimos tempos, parecíamos dois estranhos ali dentro daquela casa. Só que daí a pensar que ele fosse embora de casa, daquele jeito, me abandonar, era algo inimaginável. Olha, eu fiquei desesperada. Comecei a chorar de um jeito tão compulsivo que pensei que nunca mais fosse parar. E foi desse jeito que eu tive de buscar meus filhos na saída da escola, aos prantos. Depois, quando consegui me acalmar um pouco, liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela também ficou de cara, chocada. Depois liguei para minha sogra, até porque pensei que o Júlio pudesse ter ido para lá. E quando falei o que ele tinha aprontado, minha sogra, sabe, falou uma coisa assim que, sabe, ela foi clara, dizendo que para ela não era novidade. Pois é, Sara, eu já estou sabendo. O Júlio passou aqui em casa agora há pouco e contou. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que ninguém aqui concordou com o que ele fez, viu? Eu mesma não esperava. Perguntei se ela sabia para onde que ele tinha ido. Ou se ia ficar ali mesmo, na casa dela. E pro meu espanto, ela me deu aquela notícia. Então, pelo que eu sei, olha, eu não sei como não tive um troço naquela hora. Quando ela falou aquelas palavras, eu não sei como não tive um ataque. Parece que ele vai ficar lá no apartamento do portão. O apartamento? Mas como assim? O apartamento não está alugado? Meio segundo depois de ter perguntado, eu já percebi como tinha sido tola, idiota e estúpida aquela pergunta. Convenhamos, se havia uma mulher morando no apartamento, uma amiga do Júlio, conforme fiquei sabendo, apesar de ter negado que a conhecesse, e se ele tinha ido para lá, era porque devia haver alguma coisa entre os dois. Minha sogra falou que também não sabia de muita coisa.
mas que era para eu ficar tranquila, que assim que soubesse de algo, me daria notícia. Para encurtar o assunto, para minha tristeza, para minha decepção, para o meu espanto, veio a confirmação. Meu marido estava mesmo com a tal mulher que tinha alugado o apartamento, que ele falou que não conhecia. Na verdade, ele mesmo devia estar pagando o aluguel. E pelo jeito, o caso dos dois devia ser coisa antiga. O safado já devia estar me traindo há muito tempo. Olha, revoltada do jeito que eu fiquei, com aquilo atravessado na garganta, deixei meus filhos na casa da minha mãe e fui bater lá no apartamento. E olha como me doeu a confirmação de que era mesmo tudo verdade. Para começar, nem me deixaram subir. Dali mesmo da portaria, pelo interfone, enquanto conversava com o Júlio, eu escutei a voz da infeliz, assim perto dele. É sério que essa mulher veio atrás de você? Manda ela embora. O que você está esperando? Olha, o meu sangue subiu quando eu ouvi a voz daquela ordinária. Tanto que cheguei a gritar no interfone. Eu já sei de tudo. Você não vai descer aqui para falar comigo, Júlio? Ou prefere que eu suba até aí e faça um estrago na cara dessa mulher? Eu fiquei tão revoltada que eu seria capaz de fazer isso mesmo, e até pior. Ele tentando botar pano quente. Sara, por favor, vai para casa. Depois eu dou um jeito da gente conversar. Eu também preciso ver as crianças. Vai embora, por favor. Eu tentava conversar com ele. E aquele infame ficava me provocando. Olha, se essa mulher estivesse ali, ao meu alcance, duvido que tivesse coragem de falar o que ela falou. Olha, só eu sei como eu fiquei. Meu sangue subiu tanto que eu quase fui até aquele apartamento meio que na marra. E depois disso, acho que não preciso nem dizer, minha vida acabou virando um drama. Meu marido tinha saído de casa. Eu o amava. Era meu marido. Era meu companheiro, pai dos meus filhos. Estávamos juntos há mais de 10 anos. Eu nunca imaginei que um dia ele pudesse me trocar por outra mulher. Só eu sei o quanto eu chorei. E como se fosse pouco, ainda tinha de ficar respondendo as perguntas das crianças, coitadinhas. Elas queriam saber do pai. No domingo seguinte, ele finalmente deu as caras. E tivemos uma conversa muito difícil. Olha, eu quis morrer quando ele falou que era uma decisão sem volta. Porque estava apaixonado por aquela infeliz. Aliás, o nome daquele traste era Camila. Só então eu soube. Ele falou que não era para eu me preocupar, porque ele deixaria a casa para mim e as crianças, que continuaria pagando a prestação e que também depositaria um dinheiro todo mês referente à pensão dos nossos filhos. Olha, se ficou 20 minutos ali foi muito. Tivemos aquela conversa assim bem rápida. Aí ele ficou uns minutinhos ali com as crianças. Depois foi até o quarto, pegou algumas roupas que tinha deixado e virou as costas para mim. Evitei chorar na frente das crianças, mas foi praticamente impossível. Eu pensei que aquela dor nunca fosse passar. Naturalmente que a história da nossa separação se espalhou entre a parentada toda. Mais do que isso, né? Amigos, vizinhos, todo mundo ficou sabendo. Eu sinceramente não aguentava mais dar explicação. Confirmar que era verdade mesmo, que o Júlio tinha me abandonado, me trocado por outra. Sabe, não bastasse a dor,
As pessoas ainda ficavam me procurando, falando daquilo o tempo todo. Sem alternativa, tentei me acostumar com a situação. Até que dali 3 semanas, eu soube de uma coisa sobre aquela criatura, a amante dele, que me deixou de cabelo em pé. Na hora, inclusive, eu não acreditei. Quem me contou foi uma prima do Júlio, uma pessoa com quem eu sempre me dei muito bem. Segundo ela, quem tinha lhe falado, lhe dado essa informação, era um amigo do Júlio, o que tornava a história ainda mais crível. Apesar de que, repito, eu não consegui nem acreditar assim, num primeiro instante. Olha, minha cara foi no chão quando ela falou. Olha, Sara, tem uma coisa meio chata para te falar. Foi o Guto que me contou e, enfim, tem a ver com essa mulher com quem o Júlio foi morar. Parece que era dançarina de boate. Eu escutei aquilo e quase engasguei. Como é que é? Você tá de brincadeira, né? Pior que não. Foi o Guto que me contou. Você sabe, né? O Guto é muito amigo dele. Ele falou que o Júlio tirou a mulher da vida, essa tal de Camila. Olha, não bastasse tudo o que já tinha acontecido, ainda mais aquilo. Imagine, o Júlio tinha me trocado por uma dançarina de boate, uma garota de programa. Olha, se fosse mesmo verdade, significava só uma coisa, que ele era acostumado a frequentar esse tipo de ambiente. E para chegar ao ponto de se envolver, ora, eu não quero nem usar palavras aqui das quais talvez me arrependa, mas com uma mulherzinha desse naipe, era porque tinha perdido mesmo completamente o respeito por mim. E a Alanis me contou aquilo assim, com tanta firmeza, que depois eu passei mesmo a acreditar. Tanto que acabei ligando para ele, para tirar aquela história limpa. Só que quando perguntei se aquilo era verdade, ele começou a tossir do outro lado da linha. Teve uma crise. Sua resposta foi aquela que eu já estava esperando. Mentira! Aliás, quem está inventando isso da Camila, hein? Ele ficou nervoso. Ele ficou zangado. Ele ficou ofendido. Ficou ofendidinho, magoado. Começou a me falar um monte. Depois ainda pediu. Sara, se for você que anda inventando essa mentira, eu te peço, pelo amor de Deus, você pare, tá? Por que você não vai viver a tua vida, em vez de ficar me atazanando aí? Aceita. Eu só tinha ligado para saber se era verdade. E no final, ele ainda me espizinhou. E ainda me acusou de inventar mentira. Essa de que o Júlio tinha conhecido a tal de Camila numa boate. No fim, e nem foi por minha conta, juro por Deus, acabou chegando até os ouvidos da mãe dele. Na verdade, praticamente todo mundo ficou sabendo, né? E na cabeça dele, eu é que tinha espalhado. Olha, eu até voltei a conversar com a Alanis, mas mesmo dizendo que era assim tudo verdade, ela preferiu ficar de fora. De todo modo, fosse ou não fosse verdade, o fato é que o Júlio estava lá morando com ela naquele apartamento. Para evitar sofrer ainda mais, parei de procurá-lo, até porque também não queria ficar me humilhando, né? Volta e meia, ele passava ali em casa, dava um beijo nas crianças, levava qualquer coisa para elas, mas nem ficava muito. E aos poucos, até porque não tinha outra saída, fui me acostumando com a situação. Até que perto de completar 10 meses que estávamos separados, que ele estava lá vivendo com aquela infame, outra bomba estourou. E dessa vez, eu soube de tudo pela mãe dele.
minha ex-sogra. Ela apareceu ali em casa, no domingo. Vez ou outra, ela vinha ali ver as crianças. Só que antes mesmo de tocar no nome das crianças, ela me fez aquela pergunta. Você está sabendo do que aconteceu? Não. O Júlio tocou aquela moça lá do apartamento. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa. Falei que não estava sabendo de nada, e não estava mesmo. Aí perguntei o que tinha acontecido. E com a voz baixa, assim, ela jogou a bomba. Parece que aquilo que andaram falando era mesmo verdade, viu? Pelo jeito, ela era garota de programa mesmo. Você acredita que ela andou recebendo cliente lá no apartamento deles? O Júlio, coitado, descobriu e aí botou lá pra fora, né? Olha, eu escutei aquelas palavras da boca da minha ex-sogra, que não tinha motivo nenhum para estar inventando nada. E fiquei conversando comigo mesmo em pensamento. Meu Deus, quando a gente pensa que viu tudo, que nada pior pode acontecer. A minha ex-sogra, até porque a mãe dele, claro, né, o chamou de coitado. O Júlio, coitado, descobriu tudo, aí botou ela pra fora. Só que de coitado, ele não tinha nada. Quer saber? Foi bem feito. Ele bem que mereceu. Mesmo lá no começo, ele tendo negado aquela história, eu sabia que devia, sim, ser verdade. Ninguém ia inventar, um conto do vigário daqueles. E só eu sei o quanto me doeu saber que tinha sido trocada por uma dançarina de boate. Não tenho nada contra, mas convenhamos. Já tinha me doído saber que ele era acostumado a frequentar esse tipo de ambiente, mas saber que ele tinha me trocado, me abandonado por causa de uma, dado as costas aos próprios filhos, aquilo acabou comigo. Na época, quando surgiu nos comentários, ficou feio, não só para ele, mas para mim também. Doeu em mim. Imagine minha cara. Todo mundo comentando que ele tinha me deixado para viver com uma mulher da vida. Mesmo assim, levantei a cabeça e tratei de seguir, até porque não tinha alternativa. Quem tem filho não pode pensar só em si. Olha, eu juro que nunca desejei o mal do meu ex-marido. Mas eu tinha certeza de que ele ia pagar muito caro pelo que me fez. Não porque eu estivesse rogando praga, mas porque eu sei que a vida cobra. Mesmo que demore, uma hora ou outra, a vida cobra. Imagino que devia... Sei lá, isso é coisa que passa pela cabeça da gente, né? Mas deve ter sido muito triste ele descobrir que enquanto trabalhava para dar uma vida boa para ela, a mulherzinha não tinha saído da ativa, recolhia clientes para dentro do apartamento. Mesmo assim, apesar de não desejar o mal para ele, seria hipócrita se dissesse que fiquei com pena. Mas não fiquei mesmo. Foi bem feito para ele. Foi uma coisa que ele procurou. Ele me abandonou. Virou as costas para os filhos. Daí recebeu o troco. Eu sabia que ele ia se arrepender. Sabe, que de repente até... Sei lá, a gente nunca pode saber, né? Mas quem sabe venha até me pedir perdão, com o rabinho entre as pernas. Mas não imaginei que fosse tão rápido. Sabe o que eu fico me perguntando? Será que ele aprendeu a lição? E antes que você me acuse, Júlio, que diga que foi praga minha, te garanto que não foi praga minha, não. Nunca quis o teu mal. Mas eu te avisei que você ia pagar por tudo que me fez. Eu não avisei. Eu sabia, Júlio, que
você ainda ia pagar caro. Por cada minuto de sofrimento meu. Por cada lágrima das tantas que você me fez derramar.